Quais ações você teria tomado para evitar alta inflação que temos hoje com a distribuição do auxílio emergencial? Primeiro, é uma ótima pergunta. E sim, que vários vão dizer aqui que eu sou engenheiro de obra pronta, como é que é, técnico de segunda-feira. Sim, é muito fácil olhar com o retrovisor que a visão é perfeita. Primeiro falando do Brasil, depois a gente vai para o mundo, porque esse é um problema que nós estamos vivendo hoje de inflação mundial também, não é apenas brasileira. Então temos um componente de inflação mundial que acaba agravando a inflação brasileira. Falando no Brasil, eu diria que primeiro a gente deveria ter tido muito mais cuidado com o câmbio desde o início, e essa era uma crítica minha assim, rotineira, e isso começou ainda no segundo semestre de 2019, quando eu notei que o Banco Central estava ali perdendo o controle do câmbio ou deixando o câmbio correr mais solto, e ali eu identifiquei um ponto de um risco, um perigo grande, e acabou se materializando. Então deveria ter tido muito mais controle do câmbio, porque hoje boa parte da nossa inflação diz respeito ou é resultado dessa depreciação da taxa de câmbio. Esse é um ponto. Segundo, os auxílios, o auxílio emergencial em si não é nem um grande problema, mas sim todo o brutal déficit fiscal em sentido amplo que a gente teve no Brasil, a gente não poderia ter gasto tanto assim. Será que a gente conseguiria ter evitado o gasto? Esse é o ponto mais difícil. Eu acho que como a pandemia foi algo tão catastrófico, repentino e profundo, realmente é difícil a gente olhar para trás e dizer, era simplesmente ter gasto menos e pronto. Era tanta gente dizendo em todos os lados, na iniciativa privada, mercado, gestores, empresários, pessoas influentes, intelectuais, economistas, todo mundo dizendo para o governo gastar, 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 porque esse era o momento, agora a pandemia, para evitar a depressão. É muito difícil reverter esse quadro naquele momento. Então, vamos dizer que isso era impossível de ter sido feito de outra forma, tirando o gasto. Mas a questão do câmbio, sim, acho que isso poderia ter sido conduzido de forma muito mais prudente, a questão do câmbio. Pô, tô chutando a câmera aqui. Agora, falando de inflação global, eu diria que é a mesma coisa. Só que lá, o Fed pisou tanto no acelerador, ele imprimiu tanto dinheiro, e o próprio governo americano, que acabou concedendo vários auxílios emergenciais, e o último auxílio, que foi aquele de março desse ano, já não era mais necessário. Algum tipo de auxílio sim, mas foi um auxílio num grau exacerbado que fez com que o déficit fiscal fosse tão grande que isso gerou uma expansão monetária como não se via em 70, 80 anos quase nos Estados Unidos. Por isso que a gente está vendo o dólar caiu muito de preço, por isso que a gente está vendo as commodities explodindo. Esse é um dos fatores. O outro fator é o gargalo industrial e a pandemia e lockdown e tudo mais. Mas acho que isso é realmente o Fed, o governo americano, eles exageraram na dose. Foi Fed, foi Trump, foi Biden, foi todo mundo junto.